começarmos a falar de uma igreja saudável, uma igreja forte, é importante entendermos que é nossa casa, porque é lá no nosso núcleo familiar que nós desenvolvemos, experimentamos a fé ali, conforme lá em Isaías capítulo 38, um rei ficou doente, e ele ia morrer por causa dessa enfermidade, e o profeta chegou para ele, lá em Isaías 38, verso 1, e pediu, e falou para ele colocar em ordem a tua casa. Diz assim o texto: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, vamos juntos? Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Este foi um rei, né, o rei Ezequias foi um bom rei. Tanto é que segunda Reis vai falar que não teve rei igual a ele depois dele, não teve. Era um rei que fez várias reformas, levou o povo a buscar a Deus. Só que ele ficou doente, uma doença que iria levá-lo à morte. Ele ora, Deus concede a ele mais 15 anos de vida. O que seria pôr em ordem a casa? O que seria pôr em ordem a sua casa? Se você fosse refletir agora, o que precisaria colocar em ordem a sua casa? O que está em desordem lá que você precisaria arrumar? Alguns anos atrás, quando eu era missionário lá em Guarulhos, nós tínhamos um diácono, um irmão, já com 95 anos, ele chegou com 95 anos, o irmão João. E o irmão João me ajudou muito lá naquela congregação. Ele era lúcido, ele vinha andando ainda para a congregação, que ele morava muito perto. E toda vez que o irmão João faltava no culto da manhã, né, 95 anos, né, então a gente sempre ficava preocupado. Eu ia visitá-lo para ver se aconteceu alguma coisa. E aí eu cheguei naquela semana que o João não foi, e cheguei, o João estava lá na cama, deitado, prostrado. Eu falei: irmão João, o que aconteceu? Por que você não foi ao culto? Falou: ai, pastor, eu estou aqui, não aguento nem levantar o braço. Mas o que aconteceu, irmão João? Maria era a esposa dele. Maria ficou reclamando para mim de uma goteira que estava no banheiro. Estava uma goteira naquele banheiro, e Maria falando daquela goteira. E eu fui tentar arrumar. Quando eu tirei a pia, eu travei, pastor. Eu falei: irmão João, 95 anos, tentando arrumar uma goteira. Ô Maria, deixa essa goteira. O que é pôr em ordem na tua casa? Na casa de João era consertar a goteira, né? Talvez tenha goteiras na sua casa que precisam ser arrumadas. Mas o que é pôr em ordem a sua casa? Alguns aqui nesta noite, talvez seja a vida financeira, talvez seja a educação dos filhos, talvez seja o seu próprio matrimônio que passa por uma crise nesse momento. Põe em ordem a tua casa. O que seria pôr em ordem a sua casa nesse momento? Mas eu penso também que, assim como igrejas são fortes quando as famílias são fortes, as igrejas são saudáveis quando as famílias são saudáveis, também cada indivíduo na família, para que a família esteja saudável, a família esteja forte, cada indivíduo precisa estar saudável, precisa estar forte. Porque se você estiver bem, se você como indivíduo, como marido estiver bem, você estiver bem, talvez você vai contribuir para que a sua família esteja bem. Há uma máxima na psicologia, que quando há uma pessoa enferma mentalmente na família, toda a família fica doente. Quando há um enfermo mental dentro de uma família, toda a família participa dessa doença, né? De alguma forma acaba adoecendo toda a família. Então penso eu que, para que a gente possa ter famílias fortes, igrejas saudáveis, famílias saudáveis, nós como indivíduos precisamos estar bem. E aonde começa, o primeiro lugar que nós precisamos corrigir, estar bem, colocar em ordem, é o nosso relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque quando o seu relacionamento com Deus está bem, 10 coisas pelo menos acontecem com você. Eu separei aqui 10 elementos que acontecem quando nós estamos de bem com Deus. Não é? Primeiro, a gente tem uma paz interior. Quando a gente está de bem com Deus, por mais que
O marido vai fazer aquele negócio que te irrita, aquela esposa vai falar aquele negócio que você sabe que vai dar aqueles 5 minutos, mas quando você acordou naquela manhã e as misericórdias do Senhor renovaram sobre a sua vida, e você está em paz com o Senhor, aquela palavra entra por um ouvido, sai pelo outro, e você está em paz. Quando você está de paz, em paz com Deus, a paz também aonde você está, você conduz, você leva essa paz. Então, estar de bem com Deus é ter uma paz interior. O benefício de estar de bem com Deus é que as suas decisões, elas não são apenas tomadas no impulso, na força da carne. Quando você está de bem com Deus, você recebe do Senhor direção para a tomada das suas decisões. Você consulta a Deus, você fala com Ele, você espera o tempo adequado, o kairós do Senhor, você não acelera o relógio, você não toma decisão antes ou nem depois, mas você toma as decisões pautadas na sabedoria e na direção que Deus lhe concede. Então, é muito importante estarmos bem com Deus. Bem com Deus para termos paz interior, bem com Deus para termos direção e sabedoria, bem com Deus, porque quando nós estamos bem com Deus, nós temos a nossa fé, nós exercitamos a nossa fé é fortalecida. Quantas decisões que nós tomamos confiando no poder de Deus. Às vezes a família vai dizer ao contrário, talvez as pessoas vão dizer o contrário, talvez todo mundo vai tentar trazer uma palavra negativa, mas quando você está de bem com Deus, você sabe quem te chamou, você está vendo coisas que as pessoas não estão vendo, amém? Porque nós não vivemos por vista, mas nós vivemos por fé, e a cada dia vamos tomando as decisões. Quando você está de bem com Deus, então tem essa paz interior, tem essa direção de Deus, e as nossas decisões são tomadas por meio da fé. Quando estou de bem com Deus, eu vivo reconhecendo que eu estou mergulhado na graça, no perdão, na misericórdia, nesta maravilhosa graça que Deus nos deu. Quando estou de bem com Deus, também temos segurança e confiança, sabendo que por mais difícil que seja a situação que nós estamos vivendo, nós reconhecemos que temos um pastor, e se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então eu tenho segurança, eu tenho confiança para viver o presente, e isso reduz a minha ansiedade em relação ao futuro, porque eu sei em quem eu confio, eu sei que Ele é poderoso, aquele Deus que já esteve comigo no passado, está comigo no presente, e eu sei que Ele estará comigo no futuro, nas decisões que eu estarei tomando, estará comigo, me conduzindo em todos os momentos da minha vida. Estar de bem com Deus, então nos dá segurança, confiança, reduz a nossa ansiedade, nos dá uma esperança constante. Pode estar uma ventania, pode vir as tragédias da vida, pode vir algo inesperado. Mas eu sei que eu vou passar por isso, porque com Deus eu posso todas as coisas. Estar de bem com Deus me ajuda a melhorar os meus relacionamentos. Porque quando eu estou de bem com Deus, as pessoas podem tentar me ferir, falar mal de mim, mas eu sei em quem eu confio, eu sei que Ele está comigo, e eu sei que em qualquer momento Ele pode mudar essa história, essa situação. Então, o que é mais importante para mim é estar mantendo esse relacionamento saudável com meu Deus. Estar de bem com Deus também ajuda a transformar o nosso caráter, pois é desenvolvido o fruto do Espírito. Não vivo na carne, mas vivo no Espírito, e aí eu vou desenvolver a bondade, a misericórdia, a longanimidade, o amor, o domínio próprio, porque eu estou de bem com Deus. Estar de bem com Deus também nos ajuda a entender que a nossa vida tem um propósito. Você não está aqui por acaso. Talvez você escutou da sua mãe ou seu pai que tentaram te abortar, que você não era desejado,
que talvez tentaram mandar você embora da sua casa. Talvez você recebeu palavras negativas aí na sua infância, hoje, até hoje, seus pais dizendo que você não vai prestar para nada, você não serve para nada. Mas deixa eu dizer uma coisa. Antes de você vir ao mundo, Deus já tinha um bom propósito para você. Deus não te trouxe aqui à toa. Seu pai e sua mãe podem ter pecado, pode ter tido uma relação sexual, um adultério. Talvez você foi um filho, né, que surgiu de um adultério, ou que você veio de um fruto antes, né, que os seus pais não estavam preparados ainda para você vir. Talvez esse pecado dos seus pais foi pecado deles, mas que não deve legar na sua vida, porque você é um filho, uma filha de Deus, você aceitou Jesus, e hoje você tem um novo e um vivo caminho para seguir, baseado na fé, na esperança e no amor, e você tem boas obras que Deus confiou a você para andar. Então você não é um erro, você não é uma falha. Deus tem um bom propósito sobre a sua vida, amém? Diga à pessoa que está ao seu lado: Deus te ama e tem um bom propósito sobre a sua vida. Fala com vontade aí, fala: Deus te ama e tem um bom propósito sobre a sua vida, amém? Além desses 10 benefícios que eu falei agora, de estar de bem com Deus, o mais importante é que um dia você estará na eternidade com Ele, que é a vida eterna, amém? Mas o que impede muitas vezes de nós estarmos bem com Deus? O que nos impede de estarmos bem com Deus? Pensando sobre pôr em ordem, algo que é muito importante você colocar em ordem, é o seu passado. Põe em ordem o seu passado. Eu trabalhei numa clínica de recuperação como voluntário, e eu ia uma vez na semana naquela clínica, e fazia aquela roda de conversa, escutava os internos, e muitos me falavam, principalmente teve um senhor que me chamou muita atenção, que ele disse para mim o seguinte: olha, o que me empreende é a bebida, o que me leva sempre a minha fixação, o meu ponto na qual que eu sempre retorno a ele, é que eu me sinto culpado. Porque nos meus primeiros anos de casamento, quando os meus filhos chegaram, a esposa que eu conheci na minha adolescência, que eu namorei com ela, que eu casei com ela, conseguimos comprar nossa casa, eu me formei na faculdade. E lá no meu trabalho eu conheci uma jovem que me atraiu, e eu acabei adulterando, e minha esposa não me perdoou. E eu fui embora, e depois disso eu comecei a beber, casei novamente, mas não deu certo, casei novamente, uma terceira vez não deu certo, meus filhos, eu sou culpado, eu não consigo me libertar disso. Pior do que o medo, gente. O medo muitas vezes pode nos paralisar diante de uma adversidade. Mas pior do que o medo é o peso da culpa. Pessoas que se sentem culpadas, que vivem debaixo de uma culpa, que não conseguem ter a alegria da vida e desfrutar o presente, desfrutar do relacionamento com Deus, com a pessoa que ama, com os filhos que surgem, porque se fixaram em um momento de culpa. E talvez você se identifique nesta noite. E eu quero dizer uma coisa: põe em ordem o teu passado. A culpa pode se tornar um fardo que impede o avanço na vida espiritual e emocional. Quando não lidamos corretamente com ela, a culpa pode nos paralisar, nos afastando de Deus e das pessoas ao nosso redor. Quando Adão e Eva pecaram, quando ouviram na viração do dia os passos ali do Senhor,
Eles se esconderam. Por que se esconderam? Porque se sentiram culpados. Sim, eles eram culpados. E a culpa faz exatamente isso. Faz-nos se tornar escravos. Faz-nos escondermos, fugir, sermos fugitivos. Quantas pessoas estão presas na sua culpa que não conseguem encarar aquela pessoa na qual ama, naquela pessoa que quebrou a confiança. Quantas pessoas um dia estiveram aqui sentados nesses bancos e falaram bobagens contra algum irmão, fizeram alguma situação erradas e hoje estão culpadas, envergonhadas lá fora e não conseguem retornar, porque estão presos na sua culpa. E aí inventam, assim como Adão e como Eva, inventam várias desculpas, acusam várias pessoas, mas lá no fundo, tudo isso para não encarar a sua verdadeira realidade. Quantas pessoas não conseguem voltar para casa, para o trabalho, para a igreja, por sentir o peso da culpa. Elas talvez tentam esconder o seu erro, sua falha, mas lá no fundo, reconhecem a sua culpa. O diabo, ele ajuda a fazer muitas dessas bobagens, mas o diabo não ajuda a esconder. O diabo ajuda a fazer, mas ele não ajuda a esconder. E aí naquele momento ele vem mostrar a sua ferida, vem mostrar, jogar no ventilador para te humilhar, para te fazer que você corra de Deus, para que você fuja de todos e de todas. Ei, você que está nesse quarto aí escuro nesse momento, é assim que o diabo deseja que você se encontre, amargurado, correndo para os bares da vida, se afundando nas bebidas, nas drogas, nos relacionamentos ilícitos, para que de alguma forma você tenta apagar esta culpa que você sente, esse peso sobre a sua vida. E o diabo contribui para isso. Zacarias, um texto lá em Zacarias, um texto difícil, mas Zacarias capítulo 3, verso 1 diz assim, em outra visão, Zacarias 3:1, na NVI. Ora, Josué, vestido de roupas, verso 1, volta para o verso 1. O anjo do Senhor, verso 1, isso, obrigado. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, diante do anjo do Senhor, e quem estava lá? E o que ele estava fazendo? Para quê? É isso que o diabo faz. Ali estava um homem de Deus, ali estava um homem querendo ser crente, ali estava um homem na qual estava querendo servir a Deus, mas diante de Deus estava o diabo, Satanás, e o que ele estava fazendo? Acusando, apontando. É verdade que Josué, naquele momento, como diz o verso 3, agora sim, como diz o verso 3, diz assim, Josué estava vestido, Zacarias capítulo 1, verso 3, Josué vestido com roupas, vamos acertar, capítulo 3, verso 3, Josué, Zacarias, aí misturando Josué, vai dar certo. Vamos juntos? Ora, Josué vestido de roupas, estava... Satanás tinha todo motivo para acusá-los. E muitas vezes é o que acontece. Lembro um jovem, tinha acabado o seminário, passou pelo concílio, foi aprovado pelo concílio, mas ele estava com medo de pregar. Ele não gostava muito de pregar, estava com medo. Na verdade era medo. Por quê? Quando ele era mais jovem, ele trabalhou no mercadinho do Seu Antônio, perto da igreja. Só que ele tinha um mau hábito de pegar umas coisinhas, uns biscoitos, uns iogurtes e roubava o seu patrão.
E aquele pastor recém-formado tinha medo de chegar no púlpito e pregar, e de repente o seu Antônio, dono do mercadinho da esquina, entrar na porta da igreja. E apontar quem ele realmente, aquilo, o pecado que ele tinha feito. Então o que ele fez? Tomou coragem, pegou a sua poupança que ele tinha e foi até o mercadinho do seu Antônio. E disse: seu Antônio, eu vim aqui para te pedir perdão e deixar esse dinheiro com você. Mas o seu Antônio falou: mas perdão por quê? Esse dinheiro é do quê? E ele disse: enquanto eu trabalhava aqui, às vezes eu pegava alguns biscoitos, às vezes eu pegava alguns iogurtes, e eu me sinto muito envergonhado por isso. O senhor me perdoa? Aí o seu Antônio deu uma risada e disse: mas rapaz, eu sabia que você fazia isso, mas como não era tanto assim, eu não me importava. Mas a sua atitude hoje é uma atitude de homem. Parabéns. E aquele rapaz então se libertou daquela culpa, porque ele tomou uma atitude de um crente. Porque errar é humano, sim ou não? Quem foi que nunca errou? Atire a primeira pedra. Mas errar é humano, mas consertar o seu erro é coisa de crente. Coisa de crente. Então, Satanás está acusando, está afligindo. Mas Salmo 32, verso 3, Davi escreve dizendo assim: enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. Quantas pessoas estão deprimidas nesse momento, estão ansiosas, estão ali, não conseguem identificar o real motivo, mas simplesmente por culpa. Verso 4 diz: de noite, dia de noite, tu me castigastes, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como sereno que seca no calor do verão. Verso 5, e ele diz, vamos juntos? Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoastes todos os meus pecados. Eu não sei se você carrega alguma culpa aí, mas nesta noite, deixa Jesus limpar o seu coração. Deixa Jesus tirar essa culpa de sobre a sua vida. Sim, você errou, você falhou, mas você tem um Salvador que te ama. E que a cruz é símbolo de redenção, de salvação, de misericórdia. Deus nos chama a reconhecer os nossos erros e se arrepender e receber dele o perdão. Em 1 João capítulo 1, verso 9, diz assim: se confessarmos, vamos juntos? Se confessarmos os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Seja liberto nesta noite. Para de tentar esconder. Cada vez que você tenta empurrar isso lá para o fundo, toda vez que você cria uma mentira nova, você acaba entrando num poço mais sem fundo, cada vez maior. Jesus carregou as nossas culpas na cruz, posso ouvir um amém? Nos permitindo viver livres do peso do pecado. Isaías 53, verso 4 diz assim: no entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus estava castigando. Não era culpa dele, mas eram as nossas culpas, as nossas iniquidades, o nosso pecado, ele estava carregando, que Deus o estava maltratando e ferido. Verso 5, porém, vamos juntos? Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Hoje,
você pode receber esta cura. Hoje, você é sarado pelo poder da restauração que Jesus conquistou, da salvação que Jesus conquistou lá na cruz. Hoje, pare de mentir, pare de se enganar, porque Ele já sabe o que você fez. Você não precisa se esconder. Aquele que se humilha diante do Senhor, ele será exaltado. Mas aquele que se exalta e tenta esconder os seus erros, esse será humilhado. Seja liberto nesta noite, põe em ordem o teu passado. O diabo, Satanás, o mundo, podem te acusar por este mal, esse pecado que você cometeu, mas chegará um dia que esta veste suja que você carrega será removida e você receberá novas vestes. Zacarias capítulo 3, verso 4, na NVI. Não, na nova linguagem mesmo, desculpa. Diz assim: aí o anjo disse ao seu ajudante que tirasse a roupa de Josué e depois lhe disse, vamos juntos? Assim eu tiro os seus pecados e agora vou vesti-los com roupas de festa. Nesta noite, é noite de você trocar essas vestes sujas por umas vestes limpas que o Senhor tem para você. Deixa Ele limpar o seu coração, deixa Ele tirar esse manto, esse pensamento imundo, esse coração sujo. Deixa Ele agora quebrantar, te limpar, tirar você essa culpa sobre a sua vida. Põe em ordem o teu passado. Hoje é um bom dia para você colocar em ordem o seu passado. A culpa pode paralisar, mas o perdão de Deus restaura e impulsiona para um novo começo. Em Cristo podemos ressignificar o passado e caminhar em liberdade. Tem algo do seu passado que lhe perturba? Vá à cruz, se arrependa, equipe de louvor. Vá à cruz e se arrependa, para que a sua vida seja frutífera. Hoje é noite de você jogar fora tudo aquilo que está te causando culpa, tudo aquilo que você um dia está te prendendo no seu passado. É jogar fora e lançar fora tudo aquilo que te causa vergonha, e você lembrar aquilo que você fez. Nesta noite, vá à cruz, permita que o sangue de Jesus te limpe dos seus pecados. Mateus capítulo 3, verso 8, João Batista diz para aqueles homens, dizei, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Nós só viveremos uma vida frutífera a partir do momento que o nosso passado esteja em ordem. Você não vai voltar lá atrás mais. Não consegue voltar mais para o passado. O leite que foi derramado já foi. Não tem como você voltar lá atrás. Mas viver sobre o preço desse pecado, dessa culpa, você não precisa mais. Porque Jesus lá na cruz pagou o preço pelos seus pecados. Você é amado de Deus. Você é amada do Senhor. Deus deseja que você viva os melhores dias da sua vida aqui na terra, de um relacionamento com Ele, para você produzir frutos dignos de arrependimento. Mas enquanto você estiver preso lá no passado, o diabo vai continuar te acusando, o mundo vai continuar trazendo palavras contra a sua vida, a sua carne vai querer voltar àquilo que você estava. Mas hoje é noite de você se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. É noite de você se render aos pés do Salvador e permitir que o sangue de Jesus te limpe de todos os seus pecados.